Paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor e eterno Deus, Pai do poder e Pai de glória, Senhor, queremos te exaltar por estar na tua presença, Pai querido Senhor, por poder te adorar neste lugar. Pai querido Senhor eterno, seja conosco nesta noite. Fala aos nossos corações, Pai querido Senhor eterno, meu Deus, porque nós necessitamos de ouvir a tua voz, meu Senhor. Pai de poder e Pai de glória, Senhor, se entrou alguém doente nesta noite aqui, tu tens o poder, Senhor eterno, de curar. Tu tens o poder, Senhor eterno, de repreender toda a enfermidade, Deus. Visita, porventura, também aquele que entrou triste, Senhor eterno, nesta noite. Pai querido, Senhor eterno, que tu possas alegrar os corações, meu Deus. Que tu possas, Pai querido, Senhor eterno, ficar conosco, Senhor. Também nós queremos repreender, Senhor eterno, Deus, nós queremos repreender toda potestade maligna, meu Pai querido Senhor. Deus de poder e Deus de glória, Senhor, vai de encontro com nossos pastores, Pai. O pastor Marcos, Pai querido Senhor eterno, toda a sua família ali. O pastor Silas, Pai, que está por chegar na tua casa, meu Senhor. Pai, visita também o nosso pastor Alcides, Pai, a irmã Leônia. Visita, Pai querido Senhor eterno, toda a igreja hoje aqui representada nesta noite. Pai querido Senhor eterno, nós queremos te adorar, Senhor. É no teu nome, Deus, que nós abrimos esse culto nesta noite, Pai querido Senhor eterno. Sede conosco, sede com a tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Pode se assentar, né, irmãos? A irmã Kátia, cantora oficial das quartas-feiras, amém? Depois a irmã Camila, Camila, pode cantar num louvor da harpa? Amém? Glórias ao Senhor. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus nessa noite, irmãos, com o hino de número 83 da nossa harpa. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Sua vida, seu cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face do seu lar eu te verei, Jesus. Se
pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar qual meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos seus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer.
Na cruz pregado vertestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino de número 46. Um pendão real nos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Que receio sente em seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais, ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor,
por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Bem, fiquemos em pé. Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma. Carta aos Romanos, capítulo de número 12. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar na sua casa, buscando e o adorando nesta quarta-feira de ensinamento da palavra do Senhor. Deus abençoe nossos irmãos que estão em casa, conectados. Um grande abraço. O Senhor alcance a cada um dos irmãos. Amém? Você achou Romanos capítulo 12? Vamos ler a partir do verso de número 9 até o verso de número 21. Eu leio um e os irmãos o seguinte. Diz assim, verso 9 de Romanos capítulo 12. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amar-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai-vos aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dá-lhes de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Está aí a recomendação do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, trazendo aí ensinamentos básicos sobre a nossa vida cristã, sobre o que realmente é ser um cristão, né? Eu quero deixar para a meditação dos irmãos o verso de número 12, que diz, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, tá bom? Então, perseverando na oração, tendo paciência na tribulação e nos alegrando na esperança, essa é uma das recomendações do apóstolo Paulo nesta carta tão enriquecedora que é a carta aos Romanos, amém? Nós vamos neste momento fazer a oração da fé,
oração dos pedidos urgentes. Nós vamos apresentar a todos os irmãos que necessitam de um cuidado especial. Amém? Esta oração é para quem precisa de algo urgente, algo para já, que não pode esperar, né? Então, se alguém tiver algum pedido, pode se manifestar, irmão Isaías. Rafael, filho do nosso irmão Isaías. Alan. Vamos orar pela Rita. Nós estamos orando pela avó do nosso irmão Alan. Vamos orar para que o Senhor faça a sua vontade. Problema de circulação na perna não é fácil, né? Vamos orar para que o Senhor dê vitória. Mais alguém? Irmão Edmilson. Vamos orar pelo nosso irmão Edmilson. Fernando e Marcela, vamos continuar orando. Peço também oração pelo Elias, lá da Zona Sul, meu primo, que ainda se encontra em um quadro depressivo depois de ter perdido seu pai. Vamos orar. O momento que a gente vive, irmãos. Irmã Kátia. Maria Isabel. Vamos orar pela Maria Isabel também, né? Como eu estava falando, o momento em que nós estamos vivendo é um momento onde o medo e o desespero tenta acometer as pessoas, né? Nós temos recebido muitos relatos de pessoas tentando suicídio, de pessoas depressivas. Nós não estamos vivendo um tempo muito bom. E a Igreja de Deus foi chamada para ficar em pé e para ser coluna do mundo, né? Esta é a diferença da igreja. Então, nós estamos aqui para sermos fortes e ajudar essas pessoas em oração. Irmão Ney, está ali em cima? Não? Vamos orar pela família do João, né? Isso, irmão Ney? A família do João, que faleceu essa semana. O irmão Ney colocou lá no grupo. Vamos orar pela família que está enlutada. Mais alguém, meus irmãos? Ninguém? Os irmãos que estão em casa, alguém quer se manifestar? Irmão Fidelis, vamos orar pelo nosso irmão Fidelis. Está ali nossa irmã Isabel. Vamos orar. Tem uma pessoa com a mão levantada ali, eu não consigo enxergar. Irmão Osvaldo, vamos orar pelo irmão Osvaldo. Vamos orar por todos. A casa do nosso irmão Paulinho ali também levantou a mão. Vamos orar por todos, irmãos, neste momento, porque todos carecem da oração, da fé neste momento. Ore junto comigo com fé, crendo que o Senhor é poderoso para alcançar a cada vida e nome que foi mencionado aqui nesta noite. Soberano e eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, ó Deus, como é maravilhoso estar na tua casa, como é gostoso este lugar, Senhor, como é bom sentir a tua presença, Deus, na casa de oração. A tua igreja, Senhor, em um número resumido, ó Deus, de pessoas, está neste momento na tua casa. Ó Pai, mas nós estamos clamando neste momento, ó Pai. E clamamos, ó Deus, não por nós mesmos, mas clamamos, ó Pai, neste momento por todos os nomes, por todas as vidas, ó Deus, que tiveram o seu nome mencionado aqui nesta noite. Ó Deus, existem pessoas nesse exato momento precisando, ó Deus, desta oração, precisando desta força, precisando, ó Deus, de algo da tua parte. Ó Senhor, e eu peço nesta noite que tu venhas com o teu Santo Espírito, levantar os que estão caídos, curar, Senhor, os que estão enfermos. Ó Pai, levantar aqueles que estão depressivos, com angústias, ó Deus, na alma. Senhor, neste momento eu peço que o Senhor visite o Rafael. Vai de encontro a este jovem neste momento, ó Pai. Tu sabes qual é a verdadeira necessidade. Ó Deus, visita a dona Rita, Senhor. Ó Deus, com problema de circulação na perna. Tu podes fazer um grande milagre na vida desta mulher. Ó Deus, em nome de Jesus, vai visitando, Senhor, a Maria, que está, ó Deus, desenganada pelos médicos. Ó Deus, tu podes alcançar esta vida nesta noite, através, Senhor, desta oração, ó Pai. Ó Deus, visita, meu Deus, o Fernando, visita a Marcela.
Ó Pai, a família do João, vai alcançando, Senhor, os lares dos nossos irmãos, ó Pai. O lar do nosso irmão Osvaldo, do nosso irmão Paulinho, Senhor. Visita o nosso irmão Fidelis. Ó Pai, visita a todos nesta hora. Pessoas, ó Deus, que estão neste leito de hospital, que estão, Senhor, trancafiadas nesta UTI, neste quarto. Tu tens o poder, ó Pai, de levantar as vidas, de trazer, ó Deus, saúde, recuperação às vidas. Ó Deus, faça um milagre, porque só Tu tens o poder. Ó Deus, vai visitando, repreendendo espíritos imundos, ó Pai, pessoas com desejo de suicídio. O Senhor pode fazer algo grande nesta noite. Em nome de Jesus, vai tocando as vidas, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Louvamos a Deus nesta noite, pela vida do pastor Silas, que já se encontra no templo. Antes de passar para o pastor Silas, fazendo o convite para os irmãos, próximo domingo, estaremos fazendo o encerramento do 3º trimestre da Escola Bíblica Dominical, tá? Os jovens estão estudando lá sobre o Apocalipse, né? E nós estaremos estudando sobre a lição Perseguido, mas não derrotado, tá? Lição de número 13. Venha para a Escola Bíblica Dominical, vai ser uma bênção, tenho certeza que o Senhor vai falar com você neste domingo, amém? Peço para os irmãos, por gentileza, se coloquem em pé, para receber o servo de Deus, pastor Silas Freitas, que estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Deus abençoe meus irmãos obreiros, irmão Eliel, irmão Josafá, e aos todos os irmãos que aqui estão e vieram para que nós possamos adorar a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 21, versículos 15, 16 e 17, eu vou ler aqui para os irmãos, reforço aqui o pedido do irmão Eliel, evangelista da igreja. A escola bíblica esse trimestre foi muito bom mesmo, excepcional. Quem não pôde vir, perdeu uma ótima chance de ouvir um pouquinho mais sobre alguns assuntos muito importantes. Meus irmãos, João, capítulo 21, o tempo está bastante curto aqui para mim. 21, 15, 16 e 17. Todos acharam, meus irmãos? Todos. Meus irmãos que estão em casa, recebam a paz do Senhor Jesus. Diz assim o texto bíblico, acompanhem aí, por favor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Tomai assento, meus irmãos. Queridos, baseado nesse tema, nesta leitura que fizemos desses 3 versículos, eu quero falar rapidamente, subordinado ao tema amor em exercício. Amor em exercício. Para que a gente possa entender o contexto aqui, ou nos lembrar, mais uma vez, nós sabemos aqui, capítulo 21 de João é o último capítulo do livro de João, ou do Evangelho de João. O livro de João, ou o Evangelho de João, tem 21 capítulos, e nós estamos lendo estes 3 versículos que fazem parte do último capítulo. Neste texto aqui, a partir do capítulo 20,
o evangelista fala a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, apareceu primeiramente a Maria Madalena lá no túmulo. Depois ele aparece 3 vezes aos discípulos. A primeira vez que ele aparece, todos estavam com medo, ele chega, se apresenta no meio e diz: paz seja convosco. Tomé não foi no culto aquele dia, perdeu a bênção, não viu Jesus. Aí os crentes tudo alegre foram falar: Jesus estava aqui, Jesus ressuscitou. E ele falou: eu não acredito, eu só vou acreditar se eu colocar a mão no lado dele, onde aquele soldado furou, se eu pegar na mão dele furada, só assim eu vou acreditar. E aí Jesus, como é misericordioso, numa terceira vez que os discípulos estavam reunidos, 8 dias depois dessa primeira aparição entre os discípulos, Jesus aparece, fala com Tomé e diz assim: Tomé, você tem que ser crente, coloca aqui do meu lado, aqui a tua mão aqui no meu lado, onde é que o soldado me furou, não é isso que você queria? Está aqui. Tomé, sejas crente. E aí Jesus aparece a terceira vez aos seus discípulos. Então, tendo os discípulos reunidos, foram 3 vezes. Primeira vez Tomé não estava, segunda vez Tomé estava, e a terceira vez é aqui no capítulo 21. Neste momento aqui, Pedro estava desnorteado juntamente com os outros discípulos, mas tenho eu para mim que Pedro estava mais desnorteado do que todos, porque Pedro não conseguia esquecer daquele momento em que ele negou a Jesus por 3 vezes. Então Pedro, desnorteado, procura ocupar a sua cabeça. É isso que a gente faz, né, irmãos? Quando alguma coisa consome muito a nós mesmos, nós precisamos fazer alguma coisa, senão a gente entra em parafuso. Então, Pedro olha para os seus discípulos, parece que estava todo mundo cabisbaixo, ninguém sabia o que fazer. Pedro diz assim: eu vou pescar, vou voltar para o que eu sabia fazer. Jesus já apareceu 2 vezes, mas e agora? O que nós vamos fazer? Eu vou pescar, vou voltar para a minha vida de pescador. Então eles pescam, e Pedro, juntamente os discípulos ali, alguns dos seus discípulos falam também: não, eu vou com você, eu também vou. João falou: eu vou contigo, não vamos ficar aqui não, vamos pescar. E o texto bíblico diz que eles trabalharam durante toda a noite, e eles não pescaram nada. Parece um déjà vu, parece um repeteco de quando Jesus chamou a Pedro pela primeira vez. Pedro também estava pescando e também não tinha pegado nenhum peixe. Então está aqui Pedro pescando com seus discípulos, usou todos os recursos que ele tinha, arrancou a sua roupa, porque a coloração da sua roupa podia espantar os peixes, mas nem mesmo todos os esforços de Pedro trouxeram-lhe algum resultado. E aí eu olho para isso e me identifico com a Bíblia. Quantas vezes a gente tenta fazer algumas coisas e não dá certo? Quantas vezes a gente tenta de novo, porque alguém falou: vai de novo, você vai conseguir, vai dar certo, Jesus está no barco, e a gente tenta e de repente a gente revive a história de frustração, a história de perda, a história de mais uma noite perdida. E aí eu olho para o texto bíblico e sou motivado a continuar de novo, porque eu não sou o único na terra que passa frustrações. Você não é o único que perde alguém que ama. Todo dia tem alguém morrendo, tem alguém aí que está perdendo um ente querido, e nós não podemos nos paralisar com as situações que nos trazem frustração, que nos trazem medo, que nos dá vontade, nos faz ficar somente dentro de casa. Irmãos, nós precisamos lutar e nós precisamos procurar uma ocupação para a nossa cabeça. Por isso que Pedro falou: eu vou pescar, eu não aguento mais pensar na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, eu não aguento mais ficar nessa dúvida: será que ele ressuscitou? Era ele mesmo? Então ele vai e ocupa a sua mente, mas ele trabalha toda noite e mais uma vez ele se frustra. E aí de manhã, já voltando para a praia, alguém grita lá da praia, dizendo assim: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Está aqui no texto bíblico. E eles respondem: não, hoje não tem peixe, trabalhamos a noite inteira, não tem nada para vender, não tem nada para dar, pode ir embora. E aí aquele homem lá da praia, que eles não conheceram, que era Jesus, não conheceram porque ele já estava com o corpo glorificado.
Então ele estava com um corpo diferente. Então aquele homem dá uma ordem para eles e diz: lança ali para o outro lado a rede, que vocês vão achar o peixe. Sabe, irmãos, eu aprendo uma lição importante aqui. Às vezes nós enfrentamos algumas situações e nós não conseguimos ver a saída. Chega alguém de fora, dá um palpite, não é que estava certo. Se for pessoa de Deus, esteja atento para ouvir bons conselhos. Porque às vezes nós não conseguimos enxergar a saída, nós não conseguimos enxergar a solução, mas quem está do lado de fora, às vezes enxerga melhor do que nós, porque ele não está sentindo as emoções que nós estamos sentindo. Então a pessoa às vezes é mais racional e tem uma orientação melhor para a nossa vida. Às vezes a gente fala: não, eu não aguento mais o emprego, eu vou sair. Aí alguém está de fora e fala: olha, presta atenção, o negócio não está fácil aqui fora. Continua onde você está, permanece aí, vai mandando currículo. Se a porta abrir, aí depois você sai. Agora você vai sair para ficar em casa? Então nós precisamos prestar muita atenção e às vezes para não tomar decisões precipitadas. É uma lição que eu aprendo lendo isso daqui e que nós aqui nessa conversa, nesse culto de ensinamento, podemos também aprender. A gente não precisa bater a cara, irmãos. Muitas vezes, se a gente ouvir uma pessoa mais experiente. Então, ouça pessoas, mesmo que às vezes estão de fora, mas às vezes eles enxergam melhor. E Pedro, então, tinha muita coisa que Pedro era, irmão. Pedro era afoito, não era afoito? Quando Jesus queria lavar o pé de Pedro, ele falou: não, não lava não. João capítulo 13. Não lava não, o Senhor lavou de todo mundo, o meu não. Aí Jesus falou: não, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí é assim? Então lava logo tudo. Então é 8 ou 80. Pedro era afoito. Pedro era aquele que andava com a espada no cinto. Era crente. Mas se alguém falasse alguma coisa atravessado, ele podia usar a espada. Pedro era assim, esquentado, nervoso. Mas uma coisa Pedro tinha de bom, dentre outras, muitas outras coisas. Ele era ousado, né? Estava no barco, no meio da tempestade, um monte de bando de homem lá com medo, pensando que tinha fantasma, e todo mundo começa a gritar, desesperado. Jesus fala: não, não tenham medo, sou eu. Todo mundo ficou quieto. Pedro, o que ele falou? Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo aí por sobre as águas. Atrevido, né? Tinha ousadia, assim era Pedro. Então ele tinha algumas virtudes e alguns defeitos como eu e você. E das grandes qualidades de Pedro é que ele era obediente. Porque quando aquele estranho lá na beira da praia falou: lança a rede para o outro lado, deu um direcionamento para Pedro, ele não ficou batendo boca, ele não ficou falando: quem sabe pescar sou eu, o barco é meu, a rede é minha, quem manda aqui sou eu. Não, alguém falou: lança para o outro lado. O que ele fez? Lançou, Beto, lançou a rede. Dá para entender o que a palavra de Deus está nos falando, está nos ensinando? Às vezes a gente precisa ouvir, parar de falar um pouco e ouvir mais. Aí até a sabedoria popular diz que, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. A gente tem que ouvir mais e falar menos. Não tem 2 bocas e um ouvido. Então às vezes a gente precisa ouvir pessoas, isso é importante. Então Pedro ouve, lança a rede, parecia que tinha enroscado em alguma pedra, algum rochedo, mas eles sabiam que aquilo não era rochedo, porque eles sentiam o trepidar das redes, era peixe. João já logo gritou, falou: eu sei quem que está lá, sei quem tem poder, quem tem autoridade, é Jesus, é o Senhor que está lá. Pedro imediatamente também entendeu, falou: é verdade, ele já apareceu a nós 2 vezes, ele estava sem a sua túnica, colocou então a sua roupa, porque fazia parte da sua estratégia de pesca, ficar sem a sua camisa. Então ele pega a sua túnica e se lança na água, e aí eles vão se encontrar com Jesus. O texto bíblico diz que ninguém fala nada, porque eles sabiam que era Jesus. E ninguém ousava perguntar: quem é o Senhor? Ou é o Senhor mesmo? Porque eles sabiam. Porque só Jesus tem autoridade, irmão, para dar uma ordem e a gente lançar a rede como eles fizeram e dar certo o negócio.
Eles sabiam, eles lembraram-se de como Jesus chamou eles quando Jesus estava começando o seu ministério terreno. Então eles sabiam, e aí enquanto eles estavam ali vindo com o peixe, irmão, Jesus já tinha o peixe pronto ali na brasa. Quando Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam que não, então Jesus já preparou o peixe e o pão. Peixe quentinho e o pão. Quando a gente ainda está pescando o peixe, Jesus já tem a mesa preparada, irmão. Quero dizer aos irmãos que pode ser a crise que for, o momento de escassez que for, de não ter recurso nenhum, aqueles homens que não tinham pego nada, Jesus ainda é poderoso para preparar uma mesa para os seus servos. Mesmo na escassez, mesmo quando a porta estiver fechada, Jesus já tinha o peixe na brasa e o pão ali para que os discípulos pudessem comer. Então, fique tranquilo, confie no Senhor e espere o direcionamento dele para que as coisas mudem aí na tua vida. E aí a Bíblia diz aqui que eles pescaram 153 grandes peixes, mas tudo isso só para que vocês se situem. Então, estando reunidos, chegaram, viram o peixe, viram o pão. Jesus não conversa com ninguém, a não ser com Pedro. E pergunta, Pedro, você me ama? Como nós lemos aqui, Pedro falou, sim, Senhor, eu te amo. Jesus não ficou satisfeito, perguntou segunda vez e perguntou pela terceira vez. Pela terceira vez, Pedro meio que dá uma desanimada e fala, Senhor, eu desisto. O Senhor já sabe, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor conhece todas as coisas. E Jesus responde, nas 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus respondeu desse jeito? Apacentar, irmãos, é cuidar. Apacentar é pastorear. Apacentar é alimentar. A palavra no original grego aqui, Jesus disse assim, literalmente ele disse assim, você me ama, Pedro? E Pedro falou, eu te amo. E a resposta de Jesus foi, então alimenta as minhas ovelhas. Jesus estava dando o exemplo ali, vocês não tinham nada para comer, eu preparei, eu estou alimentando vocês. Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Pedro, eu quero que você faça a mesma coisa. Alimenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, Pedro, eu não quero somente que você diga que me ame, eu quero que você demonstre o teu amor, cuidando das minhas ovelhas, alimentando as minhas ovelhas. Então, se você me ama, Pedro, apacenta, cuida, alimenta o meu rebanho, as minhas ovelhas. Isso é amor em exercício. Falar para uma pessoa que eu amo aquela pessoa não é tão difícil. Mais difícil é demonstrar esse amor. Então, o que Jesus estava dizendo aqui, nas entrelinhas, era o seguinte, eu quero ver este amor em exercício. E a forma de você me mostrar, Pedro, que você me ama, é cuidando das minhas ovelhas, alimentando as minhas ovelhas. Para os irmãos que trabalham na igreja, os irmãos que são músicos, que às vezes pensam, poxa, eu estou aqui, estou perdendo meu tempo, ninguém olha. Irmão, isso é tempo dedicado na obra do Senhor. Isso é amor em exercício. Isso é demonstrar amor. O amor em exercício tem que ser evidenciado pelas minhas atitudes, pela minha forma de se comportar, minha forma de falar. Uma pessoa que trabalha num círculo de oração, fica ali horas e horas escolhendo um louvor, isto é amor em exercício, é tempo dedicado à obra. Quando você visita alguém, isso é amor em exercício, isso é falar para Jesus ou demonstrar para Jesus o teu amor real. Um obreiro, quando passa 2, 3 horas orando, buscando a palavra, um professor de escola bíblica dominical está demonstrando o seu amor a Deus quando ele está se dedicando à palavra para trazer o quê? Alimento para o rebanho. Então, meu irmão, tudo que nós fazemos é para demonstrar o amor que nós temos a Jesus.
Falar, Jesus, eu te amo, não é difícil. O difícil é você vir quando alguém precisa de uma ajuda, seja para recolocar as cadeiras, para trocar uma lâmpada, para cuidar do jardim. Isso é demonstrar o teu amor para Jesus. Isso é amor em exercício. Quando você está aí numa atitude aparentemente simples, traz 1 quilo de arroz ou 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, você está demonstrando para a campanha do amor, para a gente montar a cesta básica. O que você está fazendo? Você está alimentando o rebanho de Deus com comida mesmo. Isso é demonstrar o teu amor para Jesus. Todos nós podemos demonstrar o nosso amor a Jesus através das nossas ações, dos nossos feitos, do nosso respeito mútuo. Isso é amar a Jesus, isso é amor em exercício, e a palavra de Deus nos ensina a que nós amemos não de palavras. Então nós vamos ver aqui, 1 Pedro, culto de ensinamento, 1 Pedro no capítulo 1 e no versículo 22, 1 Pedro 1 e 22 diz assim, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para caridade ou amor fraternal, o amor não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amor em exercício, amor ardente, amor de verdade, não o amor fingido. Nós precisamos amar. Veja que na quarta-feira passada eu falei sobre a importância da união, agora estou falando a respeito do amor em exercício. Deus está nos preparando para ser uma noiva bela e bonita para o Cordeiro. Quando nós estamos unidos e quando nós nos amamos, Deus se manifesta em nosso meio, querido. Eu estou pregando aqui, tem 10 pessoas, para mim parece que tem 500. Eu quero que você ame o teu irmão, que você exercite o amor de verdade, porque o Senhor quer operar em nosso meio, e Ele vai operar quando nós formos um só, um coração só, unidos, pensando a mesma coisa e amando-nos verdadeiramente através do exercício do amor, não somente falar sobre o amor ou falar que nós amamos. Pertinho aqui em 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 8, abra a tua Bíblia, acompanhe aí este ensinamento da palavra do Senhor, não meu. 1 Pedro 3 e versículo 8 diz assim, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Mesmo sentimento aqui é pensando a mesma coisa. Compassivos, amando os irmãos entranhavelmente. Olha só, das entranhas, é do interior, é de dentro, é ardentemente, o amor entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Este é o amor que deve existir entre nós. Eu preciso ler as referências bíblicas, porque senão fica vazio. 1 João, no capítulo 2 e no versículo 10, diz assim, 1 João, está aí perto. Os irmãos que estão em casa estão acompanhando, né? 1 João 2 e 10. 1 João 2 e 10. Eu vou ler o 9 também, que diz assim, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Então, quem ama está na luz, quem aborrece o irmão está em trevas. Irmãos, Deus, o nosso Senhor, sabe o porquê dessa sequência de ensinamento. É para que nós sejamos crentes melhores, e nos amemos de verdade, e estejamos unidos, e não fiquemos nas trevas, mas estejamos debaixo da luz que há em Jesus Cristo. Então, aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Quem ama o irmão não se escandaliza um com o outro, vai lá e ajuda, fala, conversa. Isso é amor em exercício. Desconfie daquele que sempre te dá um tapinha nas costas, viu?
Porque a Bíblia diz que quem ama, corrige. Quem ama, fala a verdade. Agora, quem só te elogia, só te bate nas costas, cuidado. Pode não ser verdade. Desconfie de todo elogio. Se for um elogio sincero, fique alegre, porque é bom receber elogio. Mas dê glória a Deus, porque a glória é dele. Mas se for um elogio fingido, fique atento. Porque um irmão de verdade, ele fala a verdade para você, ele corrige, ele conversa com você. Pertinho aqui ainda, ó, para nós encerrarmos, 1 João 3:10. 1 João 3:10 diz assim, ó. Sei que hoje está bem rápido. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Que coisa, hein? Aquele que não ama o seu irmão é filho do diabo. É o que está dito aqui. Então, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Nós precisamos amar, não somente de boca. Jesus Cristo, eu não vi Jesus falando que amava Lázaro. Alguém já leu isso na Bíblia? Jesus Cristo falando assim, Lázaro, eu te amo. Ninguém viu. Mas quando Jesus foi chamado pelas irmãs de Lázaro, e ele ficou lá 4 dias, e quando chegou, Lázaro estava morto, o que ele fez? A Bíblia diz que Jesus chorou. A atitude de Jesus, ao ver a tristeza que a morte causa numa família, Jesus chorou. E as pessoas que estavam ao lado, o que disseram? Vede quanto o amava, está até chorando. Nós nunca vimos Jesus chorando, mas eles perceberam o amor de Jesus, quando ele sentiu a dor e a miséria daquela família. Queridos, nós precisamos realmente fazer o que a Bíblia diz, chorar com quem está chorando. Se alguém vem chorando para você, não diga, não irmão, é assim mesmo, vai passar. Abrace esse irmão, chore com ele, se lamente com ele. Isto é amor em exercício. Se até Jesus chorou diante ali do túmulo de Lázaro, querido, nós também, quando nós amarmos entranhavelmente, nós choraremos juntos uns com os outros. Isto é amor em exercício. Jesus nunca falou para Pedro que amava Pedro. Alguém já viu Jesus falando, Pedro, eu te amo? Ninguém, não está escrito. Mas quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra dele doente, já estendeu a mão e a sogra já ficou curada. Ele demonstrou o seu amor fazendo alguma coisa de bom. Quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, e Jesus, depois de ter saído de um julgamento contrário à lei, sem direito de defesa, um julgamento que aconteceu à noite, ele já saiu de manhã condenado, já tinham dado soco em Jesus, já tinham cuspido em Jesus. Jesus vai passando, vê Pedro se esquentando perto de uma fogueira. Jesus olha para Pedro e não condena Pedro, só olha com um olhar de misericórdia. Aquele olhar cortou Pedro, aquele olhar não era um olhar de acusação, era um olhar em que Pedro talvez sentiu, Pedro, eu sei que você está sentindo aí, é difícil enfrentar a morte, Pedro, mas pode ficar aí, tranquilo. Tanto é que quando Jesus ressuscita, o Evangelho de Marcos diz que quando ele aparece a Maria Madalena, Jesus olha para Maria e fala assim, vai e avisa os meus discípulos, que eu vou indo adiante deles, eu vou encontrar com eles em Jerusalém. Avisa aos discípulos e a Pedro. Por que citou o nome de Pedro? Porque Pedro estava acabado. Pedro não parava de pensar, eu neguei Jesus, eu fiz algo errado, eu não podia ter feito isso, mas Jesus falou, manda os meus discípulos ir e avisa Pedro que eu quero ele lá também. Isso é amor, irmão. Ele nunca precisou falar que amava Pedro, mas Jesus demonstrou o amor a Pedro por causa das suas atitudes. E assim vai, muitos outros exemplos que nós podemos falar aqui a respeito do amor de Jesus. Nós ouvimos João falando assim, né?
o discípulo a quem Jesus amava. Mas Jesus mesmo, eu nunca vi Jesus falando, era João que falou. E eu creio que ele amava a todos, né? Ele era o mais amado, estava ali na ceia, reclinou o ombro ali, a cabeça no ombro de Jesus, e ele se refere a si mesmo como o discípulo amado. E nós acreditamos, eu creio que ele é o discípulo amado, mas assim como eu e você também somos amados pelo Senhor. Jesus nunca precisou, nunca falou para você que te ama, mas lembra quando, eu não sei se vocês, aqueles que não foram crentes, nem sempre foram crentes, não nasceram num berço evangélico, eu recebia a folhetinha e a pessoa falava para mim assim, Jesus te ama. Só que eu nunca conseguia enxergar o amor, até que eu li o Evangelho e vi que Jesus, por amor a nós, morreu na cruz do Calvário. Isso é amor. Isso demonstra o amor de Deus. Deus nos ama por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Nós estamos aqui por amor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. E que nós também devemos fazer a mesma coisa. E precisamos cuidar uns dos outros. Isso é amor em exercício. Que essa mensagem fique aí no teu coração. Quando Jesus olhou para Pedro e disse, apacenta o meu rebanho, ou alimenta as minhas ovelhas, ele queria dizer, ame através das suas ações. Vamos amar de verdade, amar fazendo alguma coisa para melhorar uns aos outros. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Cortei algumas coisas aqui para não passar muito tempo do horário. Na quarta-feira eu acho que eu passei bastante, foi umas 9h15 por aí, né? Mas hoje 9h05, tá bom. E a gente vai falando. Queridos, não percam a temática, não percam o que o Senhor está falando conosco. Estejamos unidos e vamos nos amar, colocar o amor em exercício, demonstrar o nosso amor, porque eu creio que o Senhor Jesus vai continuar fazendo maravilhas no nosso meio, no meio da igreja, do Parque Novo Oratório e em todos aqueles lugares em que Ele achar união e amor. É isso que Deus quer ver. Se Deus vê união aqui, se Deus vê amor aqui, nós veremos o agir de Deus na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Amor em exercício. É sobre isso que nós falamos em apenas 20 minutos com os irmãos. Não dava para esgotar o tema, mas devagar a gente vai pulverizando aí a palavra de Deus nos corações dos irmãos. Oremos ao Senhor então. Senhor nosso Deus, bendito e maravilhoso, muito obrigado, meu Senhor, mais uma vez, ó Deus querido, pela Tua palavra que tens dado a nós, que nós possamos, ó Deus querido, demonstrar o amor que sentimos uns pelos outros, que possamos, ó Deus querido, exercitar o amor, não apenas falar do amor, mas demonstrar o amor através das nossas atitudes e das nossas ações. Nos dá graça, Senhor, para que possamos sentir as misérias uns dos outros, que possamos chorar juntos, mas também nos alegrar juntos. Quando alguém receber uma bênção, que a alegria seja completa e seja irradiada por toda a Tua igreja, porque nós nos amamos uns aos outros verdadeiramente. Muito obrigado, ó Deus, pela demonstração do Teu amor em favor, ó Deus querido, dos Teus servos, que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, dá a eles uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo. Abençoa a casa dos Teus servos, ó Deus querido, envia socorro na vida dos Teus filhos, que estão, ó Deus bendito, em situação de aperto, em situação de escassez. Tenha misericórdia
misericórdia de nós, ó Deus bendito. Entra dentro de cada lar, levanta, ó Deus querido, cristãos amorosos, que possam se ajudar mutuamente, ó Deus querido, de forma que o Senhor possa se alegrar de nós e manifestar a tua presença no meio dos teus filhos, manifestando a alegria do Senhor, recebendo o culto que viemos aqui semanalmente, oferecer ao Senhor pelo menos 2, 3 vezes, Pai querido, no nome de Jesus. Aperfeiçoa a tua igreja, aperfeiçoa cada obreiro, aperfeiçoa cada um dos teus filhos. Dai-nos, ó Deus, ousadia, intrepidez, coragem, ó Deus querido, para que tudo que fizermos seja feito para a honra, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos desde já, no sublime e poderoso nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, e todos juntos vamos dizer amém. Deus vos abençoe, que todos tenham uma noite de sono. Deus abençoe os irmãos que estão em casa ouvindo aí a palavra. Deus abençoe, irmã Maria, irmão Paulinho, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor, irmã Nega, irmão Osvaldo. Deus abençoe vocês, querido. E eu espero que eu consiga demonstrar o meu amor a todos vocês a cada dia. Deus abençoe.